de ele correr. Opa! Eu só preciso que ele vire assim. Isso. Kono kyokai de mesede de kirokoto ho ureshiku omoimasu. Uau! No céu eu vou falar japonês, mas só lá. Acreditem, nem todo Jader é igual. Acreditem, para contrabalancear, Deus levanta Jader pastor. Eu sou casado com uma paraense, ainda que suíça, mas paraense, ela faz questão de dizer isto. Eu quero dizer para vocês que as mulheres mais bonitas e cheirosas são as do Pará. Fiquei muito contente de ir ontem, indo ao Palavra da Vida, reencontrar o meu querido amigo, pastor Josué, e de ver os maridos de vocês lá. Que bom! E eu só fiquei um pouquinho, mas foi tanto puxão de orelha, gente. Agora eu quero pedir a vocês, mulheres, chegando o marido em casa, faça um pudim de leite moça. Fique toda bonita para ele. E por favor não pergunte qual foi a orelha que o pastor puxou mais. Porque você já puxa demais a orelha do seu marido. Deixe agora Deus colocar a orelha dele no lugar. A gente precisa aprender uma coisa, pastor. O senhor falou bem sobre orelha, puxar a orelha. Quantos aqui tem orelha? Que pergunta, né, meu irmão? Uma vez eu perguntei isso numa igreja, uma menina fez assim: todo mundo tem orelha. Mas sabe o que Jesus Cristo falou uma vez? Quem tem ouvidos. Todos nós temos orelhas, mas pouquíssimas pessoas têm ouvidos. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos homens lá, aqui também, em todos nós nessa manhã, para que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer dizer à igreja. Gosto muito de Belém. Já estive aqui algumas vezes, nessa igreja também já estive. Que privilégio para mim, eu não sabia disso, mas eu tenho aqui um bairro com meu nome, Jaderlândia. Eu fiquei emocionado. Muito obrigado aos paraenses, porque é tão bom ter um Jaderlândia. Cheguei lá, estava assim uma placa, Jaderlândia. Eu fiquei muito contente com isso. Sem mais delongas, meus irmãos, o Senhor que abre graciosamente as comportas da graça. Nós vamos abrir a Bíblia no Antigo Testamento, mas também nós vamos manusear a palavra de Deus nesta manhã. Será uma mensagem com várias passagens bíblicas. Não estarei expondo um texto bíblico, mas estaremos vendo pela palavra de Deus. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias. Vou dar uma dica para você, porque é difícil achar os profetas ditos menores. Se você estiver com dificuldade de achar Zacarias, vá para Mateus e dê ré. Então, indo para Mateus e dando ré, você encontra Zacarias rapidinho. Todos os profetas menores você encontrará muito mais fácil indo para Mateus e dando ré do que indo pelo Gênesis. Ok? Esse texto de Zacarias. E Zacarias é um profeta que é pouco lido, pouco estudado, pouco exposto, pouco comentado nas igrejas. Passei um ano expondo sobre o livro de Zacarias. Que livro rico. Acredito eu que Zacarias até chega, entre aspas, e no melhor sentido, a rivalizar com Isaías sobre quem apresenta melhor o Messias. Zacarias faz parte daqueles livros na sua Bíblia, das páginas mais branquinhas que existem. Zacarias faz parte da sua Bíblia, da parte mais colada que existe. Que coisa boa que você possa manusear a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela vai chegar para a gente hoje como água chega para um sedento. Então eu quero pedir para você que você tenha só lembrança de um dia em que você teve muita sede, mas muita sede mesmo. E de um dia em que você, com aquele dia da sede, daquele momento da sede, você bebeu água, como aquilo foi maravilhoso. Hoje nós estamos com sede. E Deus vai derramar água sobre nós, como aquela cachoeira bonita que está ali, com uma profusão tão grande. Nós vamos ler Zacarias capítulo 13, versículo 1.
Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Uma fonte aberta, aberta pelo grande Deus. Zacarias está há mais de 400 anos antes de Cristo. Está bem distante de Jesus. Mas Zacarias então disse que Deus iria abrir essa fonte aberta. E nesta fonte e dessa fonte haveria uma bênção para a sua vida e para a minha vida, que é a purificação, o perdão dos pecados. Vamos abrir então agora em João capítulo 7, versículos 37 até o versículo 46. Evangelho de João capítulo 7, versículos 37 a 46. E o que nós vamos fazer depois da leitura? Nós vamos orar, pedir iluminação do alto ao Senhor para o entendimento da exposição desta manhã. Diz assim o versículo, a partir do 37, da palavra do nosso Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, que tinham mandado prender Jesus. E esses fariseus lhe perguntaram: por que não o trouxestes preso? Responderam os guardas: porque jamais alguém falou como este homem. Vamos orar. Maravilhoso Cristo, ninguém jamais falou como o Senhor. E quando o Senhor falou, e a sua voz foi registrada pelo Santo Espírito nas Escrituras, ela chega até nós, povos de diversas raças, línguas, tribos, nações, que cremos nas promessas de Deus, que cremos no Filho de Davi, que tem misericórdia de nós. Pedimos que nessa manhã sejamos confortados, edificados, confrontados com a palavra de Deus, e que possamos ser não só impactados, mas alertados, e que nós possamos cumprir bem aquilo que o Senhor nos propôs na carreira que nos está proposta. Agradeço por essa igreja, por meus irmãos aqui. Peço que o Senhor abençoe o estado do Pará, a cidade de Belém, a sua igreja aqui. Livre-os do mal, esses meus irmãos e minhas irmãs também. Fique com os homens ali, recebendo mais instrução nesta manhã. Cuide das crianças e da juventude desta igreja. É o que eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Eu pedi para a gente cantar um cântico. Ele é antigo, mas ele é atual. E ele é bem querido, bem histórico, bem nosso. Podemos cantá-lo, pastor? Temos esse cântico? Vamos cantar Chuvas de Bênçãos. Não entendi. Tem que pegar o cabo aqui? Pode pegar, meu filho, não tem problema. Japonês é sempre educado, né? Se fosse paraense, já vinha aqui, arrancava com tudo, colocava lá. Vamos ficar de pé, os que puderem, e vamos cantar Chuvas de Bênçãos. Eu não sei se temos algum tocador. Se não temos algum tocador, nós vamos à capela mesmo. Mas é um hino que eu amo tanto. E vocês entendem bem de chuva aqui no Pará, né, gente? Então vamos entender também bem de bênçãos nessa manhã. Porque, como lemos no texto de Zacarias, Deus iria derramar da sua graça bênçãos sobre nós.
Já está com nuvens ali, está vendo? Muito bom, meu querido. Vamos lá? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Quero falar nessa manhã sobre 7 bênçãos de crermos em Cristo. 7 bênçãos de termos recebido, por graça, esta água maravilhosa para quem tem sede, para quem tinha sede. Quem tem sede. Essa palavra de Jesus continua no presente, continua valendo. Quem tem sede, vem a mim e beba. 7 bênçãos, tome nota, marque o estudo, para que você possa rever em casa, até compartilhar com outra pessoa também. A primeira grande bênção que nós temos, por causa de Jesus, por causa das promessas de Deus, porque Ele prometeu e cumpriu. E em Belém nasceu Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. A primeira bênção é que Deus, Ele é quem abre a fonte da salvação e da vida para pecadores impuros. Você é pecador, você nasceu pecador, você está grávida de um pecador. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Não tem a mínima possibilidade de um pecador comparecer diante de Deus. Mais fácil e menos tenebroso seria você tentar se aproximar do sol. E já a milhões de quilômetros você seria fulminado pelo sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Quanto mais pelo nosso grande Deus, que é santo, santo, santo e totalmente poderoso, e não suporta o pecado. Mas louvado seja o Senhor que viu pecadores impuros, lhe viu e me viu, merecedores do inferno, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte e a morte eterna. Mas o profeta Ezequiel, e nós estamos fazendo também aqui um compêndio de profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. Um dia o profeta Ezequiel estava passando por um local muito seco, por um cemitério abandonado. Já pensou? Um cemitério abandonado. Ninguém nem mais era enterrado ali. E quando nós lemos no profeta Ezequiel, capítulo 37, nós não vamos ler o texto todo por causa da passagem, mas você conhece o Vale dos Ossos Secos. Ele passa por ali e Deus então diz, profetiza, ou prega, ou fala do meu poder para esses ossos. Esses ossos podem reviver, profeta? E o profeta, ele não diz assim, não, Senhor. Ele diz, Senhor, tu sabes. Senhor, se tu sabes, também tu podes. O texto em Ezequiel lhe diz e me diz que os ossos estavam sequíssimos. Quem sabe até osso já esfarelando.
Quem sabe na sua família as pessoas estão secando. Quem sabe na sua casa tem gente que já está esfarelando. Quem sabe no seu bairro, quem sabe bem próximo de você, o seu colega de trabalho que disfarça um sorriso, mas por dentro ele está seco, absolutamente seco. Você se lembra da sua sede? Você se lembra de quando você estava com muita sede? Sabe, meu querido, minha querida, as pessoas correm sempre hoje, e cada vez mais, por uma barra de ouro, pelo vil metal. Mas eu fico imaginando aqueles filmes que a gente assiste de alguém que se perde no deserto, de alguém que está perdido no deserto. Ele começa andando no deserto, daqui a pouco ele enverga no deserto, daqui a pouco ele está rastejando no deserto, daqui a pouco ele está quase totalmente prostrado e sem força. Aí ele vê de longe, aí ele vê duas pessoas. Aí vê duas pessoas, uma pessoa com uma jarra cheia de ouro, de moedas de ouro, e outra ele vê uma pessoa com uma jarra cheia de água fresquinha. Para quem ele corre? Mas para quem as pessoas estão correndo? Estão tentando mitigar a sede do coração, a sede da vida, com ouro, com bens, com coisas que ficam, com coisas que você não leva. Você nunca viu um funeral, um cortejo fúnebre, as pessoas seguindo para o cemitério e logo atrás do carro da funerária, um carro forte, levando a fortuna da pessoa. Você nunca viu? Você também nunca viu ninguém levando uma boiada para o defunto levar para a vida eterna? Tudo aqui fica. Mas o que vale para a vida eterna é se você realmente matou a sua sede. Você lembra quando você estava com muita sede? Eu me lembro quando eu estava com muita sede. Eu era filho de crente, filho de presbiterianos, de quarta geração de presbiterianos. Mas eu era terrível pecador, eu era podre, eu era alguém que estava realmente vivendo como um louco, andando com loucos, até que eu fui num acampamento, Palavra da Vida, lá no Recife. E eu era filho de crente, até sabia tudo de Bíblia, que uma criança deve saber. Eu sabia todos os cantos da igreja que uma criança deve saber. Eu sabia das histórias, eu até ia para a igreja. Mas a pessoa que me conduziu a Cristo, Jorge Tais, ele disse uma coisa muito certa: filho de crente muitas vezes cretino é. E eu era um cretino, mas ali eu me vi diante do evangelho da graça de Deus. E eu me vi com sede, e eu me vi perdido, e ali eu fui achado. Cheguei louco, saí agora com a possibilidade de seguir aquele que é santo e que dá sabedoria. Como eu me lembro, como eu sinto até hoje o quanto eu era podre, perdido. E eu fui achado e orei naquela noite: Senhor, se é verdade o que eu ouvi, que o Senhor disse, que o Senhor veio ao mundo buscar e salvar o perdido, então está aqui o maior deles. Eu estou totalmente perdido. Um cântico que marca a minha conversão, que eu gosto muito, que aquece meu coração até hoje, diz assim: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais como era, bem sei. O que houve? Se você sabe, cante comigo. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E é exatamente isso que Deus faz com o pecador. Ele abre a fonte da salvação e Ele vai para as pessoas que estão sequíssimas, estão impuras, e Ele dá um banho de graça. Esses ossos podem reviver por tua palavra, eles podem. Então profetiza a esses ossos, fala a esses ossos. E agora, quando ele fala, os ossos começam a se reunir, se reunir, se reunir. E vem o Espírito Santo, e aqueles ossos se transformam num poderoso exército. Só Deus pode fazer esse milagre, e nós temos o privilégio de fazer parte desse exército nesta manhã. Deus maravilhoso que abre a fonte da salvação e da vida para pecadores impuros. Mas uma segunda bênção nesta manhã que nós temos, para aquele que prometeu derramar fonte de água viva para a gente.
é que Ele é quem abre o coração para receber a mensagem da salvação. Atos capítulo 16, versículo 14. A mim e a você compete pregar, e nós pregamos sempre, pregamos para tanta gente, procuramos um jeito de nos aproximarmos das pessoas, para que elas conheçam a Jesus Cristo, Senhor. Mas eu não posso converter ninguém. Eu até posso humanamente tentar convencer alguém que Jesus é bom, mas enquanto eu prego, Deus usa. E enquanto eu prego, Deus arranca pecadores do seu estado de miséria. Deus é tão bom que poderia ter enviado os anjos, pregariam melhor do que nós, fariam um trabalho melhor do que nós, incansável muito mais do que nós, mas Ele usa a mim e Ele usa você. E aqui em Atos capítulo 16, versículo 14, nós lemos: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma comerciante vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E que frase linda é esta: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração para atender a pessoa que ouvia. Deus misericordiosamente atende pecadores. E Deus então, em corações profundamente secos, verdadeiras cavernas secas, verdadeiro local de morte, Deus derrama da sua graça. E de você, nesta manhã, poderá fluir rios de água viva, de um coração que agora o reconhece, agradece, louva e crê. Que Deus bondoso, que Ele também abre o nosso entendimento. É para mim, é para mim. Eu converso com tanta gente durante o ano, falo para as pessoas: isso é bom para o meu tio, isso é bom para minha tia, bem que minha filha está precisando ouvir isso. Quem está precisando ouvir é você, porque a eternidade é sua, e você passará a eternidade ou com Deus, perdoado no céu, ou totalmente distante de Deus, no inferno, que existe e é real, e para lá irão todos os pecadores rebeldes que estão ainda em seus delitos e pecados. Uma terceira bênção que nós temos, da graça de Deus. Ele disse para mim, Ele disse para você em Zacarias capítulo 13, que Ele iria derramar dessa bênção maravilhosa. E é Ele quem abre o céu e Ele envia o seu Santo Espírito. E só Deus mesmo para reunir povos, línguas, raças, tribos e nações. Só Deus mesmo para salvar japoneses, para salvar paraenses, para salvar argentinos, para salvar chineses. Só Deus faz isso. Já tentaram tanto contra o Evangelho, já tentaram queimar Bíblias, já tentaram prender crentes, já mataram crentes, já fizeram de tudo isso. Crisóstomo, um crente lá dos primeiros séculos, que presenciou tanto crente morrendo, tanto crente sendo assassinado, e eles estavam, os ferozes perseguidores, rindo dos crentes. E Crisóstomo disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E o Evangelho de Jesus Cristo chegou por tanta parte. Deus teve misericórdia do Pará, e Deus enviou o Evangelho para o Pará, e você ouviu e você creu, e você hoje tem o Espírito Santo em você, residindo, mas também deve estar presidindo. Mateus capítulo 3, versículo 16, informa que Ele iria mandar o Espírito Santo. Também o Evangelho de Marcos, mas nós podemos ver e sabemos disso em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, que teve um dia, depois da ressurreição do Senhor, depois que o povo estava reunido ali em oração, esperando a promessa de Deus. Aí acontece em Atos 2, versículos 1 e 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como o de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, porque todas as línguas deveriam ouvir de Jesus Cristo. Porque Deus capacitou homens e mulheres para pregarem a todo povo, raça, tribo, língua e nação. E já nesse livro de Atos, você vai ler comigo também, e eu leio, que diz aqueles homens que vieram para Jerusalém de diversas partes do mundo romano.
E eles diziam: mas quem são esses que estão falando na nossa própria língua as maravilhas de Deus? É tão bom ouvir o evangelho na língua da gente. É tão bom orar na língua da gente. Eu fico vendo aqui as minhas irmãs japonesas ouvindo essa mensagem nesta manhã, sendo traduzida na língua delas. Também falam português. Mas você já percebeu que para a gente orar, a melhor língua é a nossa? Para a gente ler a palavra de Deus, a melhor língua é a nossa. Deus, ele vai conduzindo o seu povo para que o seu povo leve água aos sedentos. Eu estava em São Paulo, no aeroporto, certa vez, indo para a Bahia, pregar na Bahia. Eu fui pegar um café no McDonald's. Quando eu estava na fila, então na minha frente tinha duas pessoas, e depois dessas duas pessoas tinha uma mocinha que estava cheia de malas. E quando ela estava cheia de malas ali, quando ela fez um impulso para poder andar e pedir o lanche dela, as malas desabaram todas, as malas caíram todas. E foi um festival de malas no chão. E aquelas duas pessoas que estavam atrás passaram por cima das malas e até olharam com aquele olhar de: que coisa você fez em estar atrapalhando aqui o trânsito, alguma coisa assim. E eu fui lá porque sou pai de uma menina que tinha a idade dela, mas também sou crente em Cristo. E os homens crentes têm que ser bondosos e educados para com as mulheres. Eu fui lá e comecei a recolher as malas daquela moça, coloquei lá, ela: não precisa, moça, isso me faz bem. Coloquei lá, depois ela sentou, eu fui lá e pedi o meu café, e quando eu me viro, não tem um espaço sequer para sentar, tudo ocupado, eu vou procurando, quando eu olho, só tem uma cadeira na frente daquela moça. Posso sentar, moça? Claro. E logo começo a conversar com ela, e logo vou conversando com ela, e eu disse: você está indo para onde? Estou indo para a Espanha, estou indo para Barcelona, estudar em Barcelona 2 anos. Poxa, que legal. Mas eu olhei assim: cadê os pais da menina? Se tinha um namorado, cadê o namorado? Cadê alguém para se despedir dessa menina? Está indo para Barcelona, gente. Há 1 ou 2 meses atrás, a minha filha mais nova, temos 2, tinha embarcado para a Hungria. E lá estávamos, a mãe dela e eu, oramos, nos abraçamos, beijamos, quase não deixei minha menina entrar naquele avião. 2 meses atrás eu tinha feito isso. E agora estava diante de uma menina que tinha 20 e poucos anos, estava indo para a Espanha. Eu disse: moça, cadê a sua Bíblia? Ah, eu não tenho Bíblia. Você não tem Bíblia, menina, está viajando sem Bíblia. Mas olha, você precisa da Bíblia para você viajar. Faz o seguinte, chegando em Barcelona, compre uma Bíblia. Eu vou fazer isso. Olha, eu já devo ir, meu voo está já para sair. Deus abençoe você, viu, menina? Eu dei 3 passos, aí eu vi assim: ela vai mesmo comprar uma Bíblia? Vai, Senhor, claro que vai, claro que vai. Não é tão bom ler a Bíblia na sua própria língua? É, Senhor, é maravilhoso, Senhor. Por que você não dá a sua Bíblia para ela? Eu não, Senhor, deu um trabalho tão grande ler essa Bíblia toda. E sabe, era a minha Bíblia de pregação, era a minha Bíblia para acampamentos, era a minha Bíblia para viagens, uma Bíblia fininha como essa. E aí ela já estava toda marcadinha, toda pintadinha. Olha, o Levítico estava todo marcadinho já, tudo certinho. Era uma Bíblia tão boa, tão acostumada, que eu dizia assim: Obadias, ela pá. E eu disse: Senhor, ela vai comprar uma Bíblia na Espanha. E aquilo começou a mexer no meu coração, dizendo: a melhor coisa do mundo é ler a palavra na sua língua. Voltei, tirei minha Bíblia e disse: menina, está aqui, leve para a Espanha, é sua. Ela olhou assim, ela pegou a Bíblia com tanto carinho e disse: eu quero orar com você, para que você comece a ler a Bíblia hoje. Já não vou. Você vai abrir no Evangelho de João e você vai ver quem é Jesus. E aquela menina começou a chorar, meus irmãos. E ela disse: pastor, foi Deus quem mandou você aqui. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós não estamos vendo os sedentos. Nós não estamos vendo as pessoas que estão morrendo sem Cristo. Orei com aquela menina. Está lá a minha Bíblia em Barcelona, não sei aonde. E eu fui pregar na dia, cheguei à noite. Alguém pode me emprestar uma Bíblia para eu pregar? O Espírito Santo de Deus move o seu povo. O Espírito Santo de Deus, ele aplica as verdades da graça de Deus ao coração. Creia nisso. Nunca se esqueça disso. Em quarto lugar, é Deus quem abre
o entendimento para compreendermos as Escrituras e recebermos consolação das Escrituras. Você ama a sua Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus? Se você crê e afirma e já decorou que ela é lâmpada para os seus pés, é porque ela é muito útil para os seus pés, para que você não tropece, mas também ela é muito útil para os seus caminhos, para que você saiba onde entrar e evitar caminhos errados, porque há caminhos que ao homem parecem bons e direitos, mas no cabo deles dá em caminhos de morte. Como você está se relacionando com alguém da maneira que Deus diz não e é pecado, pare com isso, esse é um caminho perigoso. O que você está fazendo com os seus negócios está errado pelo que a palavra de Deus diz, pare com isso, saia desse caminho da corrupção, saia desse caminho perigoso. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Wolfgang Goethe, um filósofo alemão, dizia: eu já li muitos livros, mas esse livro me lê. Que livro maravilhoso, que livro que me revela, e também revela o Criador. Lucas capítulo 24, versículo 32, eu fiquei tão impressionado quando eu li esse texto. 2 homens estão a caminho de Emaús, estão desanimadíssimos. 2 homens estão em desesperanças, e o caminho da desesperança leva para o desespero. E esses 2 homens estavam caminhando para Emaús, uma aldeia não muito distante de Jerusalém. E então vem um viajante e começa a andar com eles. E conversando com eles, diz: por que vocês estão tristes? E aqueles 2 homens até param, como que num suspiro. Porventura és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, não tens conhecimento dos últimos acontecimentos, do que aconteceu a Jesus, o profeta Jesus? Mataram Jesus, homem. E Jesus Cristo está ali com eles. E Jesus Cristo podia ter feito uma coisa impressionante. Para os pentecostais e neopentecostais seria um sucesso maravilhoso. Se ele de repente tirasse o seu, digamos, chador. Possivelmente ele podia estar com um pano cobrindo o seu rosto por causa do calor da viagem. Ele podia ter feito assim. Tcharam! Ele podia ter feito assim. Tchan, tchan! Tcharam! Ele até podia ter musicado tudo, mas ele não fez isso. Lucas 24, versículo 32. Ele começando a discorrer por Moisés, pelos profetas, tudo o que estava escrito a seu respeito, e ele foi discorrendo pelas Escrituras, porque ele mesmo disse: examinem as Escrituras, vocês julgam ter nela a vida eterna, e as Escrituras testificam de mim. Vão para as Escrituras e vocês encontrarão Cristo. Cristo depois se revela àqueles homens, depois ele desaparece da presença daqueles homens, mas aqueles homens agora têm tudo. Tem Cristo e tem as Escrituras. E o texto lhe diz e me diz: e disseram um daqueles discípulos para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que preciosidade nós temos aqui, meus irmãos. Pessoas deram a vida por esse livro para a sua tradução. Pessoas arriscaram a vida para o contrabando na cortina de ferro. Pessoas se emocionaram quando tiveram a Bíblia pela primeira vez, e você tem deixado a Bíblia de lado. Você tem corrido atrás do vento, das informações da mídia. Ah, porque eu assisti na Ana Maria Braga. Ah, meu querido, seu caminho está confuso. Você está com o dedão arrebentado de tanta topada que você deu na vida. Pare com isso. Volte para as Escrituras. Volte para esse texto, porque nesse texto você receberá consolação. Romanos capítulo 15, versículo 4, lhe diz e me diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos, e é uma palavra linda, esperança. Em quinto lugar, Ele, o Senhor, que faz com que rios de água viva fluam de dentro de nós, porque o Senhor prometeu que haveria de vir uma fonte aberta para a casa de Davi, e Jesus Cristo é o filho de Davi e a água da vida. É Deus quem nos abre a boca para testemunharmos de Cristo. É Deus quem nos abre a boca para testemunharmos de Cristo. Paulo, o apóstolo, na carta aos Efésios, capítulo 6,
versículo 19. Nós lemos a palavra de Deus, ele dizendo para mim, para você, como incentivo também, pedindo orações. E ele diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, que ainda é um mistério para tanta gente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo de tal maneira? Porque Cristo morreu de tal maneira? Porque Cristo ressuscitou de tal maneira? Porque Cristo ascendeu aos céus visivelmente de tal maneira, porque Cristo voltará de tal maneira. Isso é o Evangelho, mistério para tanta gente, é esperança para a gente. Abra a boca, fale de Cristo, entregue um folheto. Um russo sai da Rússia, pós-guerra, sem dinheiro no bolso, sem nada. Ele e a família diz: vamos para o Brasil. Ouvi dizer que no Brasil tem terras, tem algumas coisas, como os pais dessas minhas irmãs também vieram para cá. E tem muita terra, tem muita água, tem muita gente. O que aconteceu com aquele russo? O navio está na Itália. Ele encontra um folheto. Ele encontra um folheto. E daquele folheto, ele fica tão impressionado que ele pede para alguém traduzir do italiano para o russo. E alguém traduz. E naquela parada do navio na Rússia, ele procura uma Bíblia em russo. Ele sai da Europa lendo a Bíblia. Quando chega no Brasil, é um homem crente, convertido. E começa a falar para todos os russos do navio. E vai falando, e vai falando. E Deus misericordiosamente vai salvando pecadores. Em sexto lugar, é Ele quem abre as janelas dos céus para derramar bênçãos. Por favor. Obrigado. Obrigado. Deve ser horrível mesmo pregar com esses estouros e ouvir com esses estouros. Não está no meu esboço os estouros, viu, gente? É Deus quem abre as janelas do céu para derramar bênçãos. Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele disse isso para um povo que fosse obediente. Mas também anote aí Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus em Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo que nós precisamos para viver aqui nesse mundo e tudo que nós precisamos para viver a eternidade, Deus nos deu em Cristo. Somos dele, nada e nem ninguém poderá nos separar do seu amor. Somos dele, nascidos de novo, e o diabo não nos toca, o diabo nos respeita. Somos dele e nada nos faltou até hoje. Não faltou o pão sobre a nossa mesa, não faltou uma cama ou um abrigo, nada nos faltou também no aspecto físico, porque Deus tem cuidado de nós. Em último lugar, que sétima bênção nós temos? É Ele que abre a porta do céu para entrarmos por ela. Indignos pecadores, ossos sequíssimos que me escutam nessa manhã, sedentos desgraçados, como Deus teve misericórdia de nós, e como Deus alimentou a nossa alma, mitigou a nossa sede, tirou-nos de um poço de lama e perdição e nos colocou os pés sobre a rocha, e nos pôs nos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. E nós podemos afirmar hoje que estamos vivendo e existindo, que nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. João capítulo 14, versículo 6, você quer ir para o céu? Você quer desta igreja ir para o céu? Então, tome um passo de fé. Coloque os seus pés no caminho de Deus. Siga as instruções de Deus. Deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, convencendo-o do pecado, do juízo e da justiça. Tem alguém andando na sua frente? É Ele, Jesus, siga-o. Porque quem me segue não anda em trevas. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E só ele disse o que todos nós conhecemos tão bem, uma resposta. Qual o caminho para o céu, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estudei na Alemanha um tempo. Ali eu tive que aprender essa língua muito difícil. Tenho certeza de que no céu a gente não vai falar alemão, porque não haverá nem choro nem ranger de dentes. Mas depois que eu dominei um pouco o idioma para estudá-lo, residimos na cidade de Bonn. E todo dia eu ia para o curso de alemão e voltava. Tão desanimado tantas vezes, tão desmotivado tantas vezes, e assim, essa língua só os alemães e Deus entendem. Mas depois que eu consegui entender a língua, a família com quem nós moramos, uma família muito querida, um casal já de idosos, Frau Seiler, minha mãe do coração alemã, ela enfermou e foi enfermidade para a morte. E ela então foi enfermada por uma doença terrível que a consumiu em pouco tempo, ela faleceu. Um dos piores tipos de câncer. Fomos então deixar o corpo de Frau Seiler no cemitério. Eu não sei porquê, meus irmãos, eu comecei a ler lápides naquele dia, em alemão. Já pensou? Passei por uma lápide, tinha a história de uma família, eu li. Passei por outra lápide, eu li. Passei por outra lápide, eu li, até que eu cheguei naquela lápide. E quando eu li o que estava escrito naquela lápide, eu dei 3 passos para trás. Alguém para morrer, alguém morrendo, alguém em sofreguidão. Ele mandou dizer assim: não esqueça de colocar a minha lápide. Olha a minha lápide, cuidado com a minha lápide. Eu imagino os acessos de tosse, as crises que ele tinha de falta de fôlego, mas lembrando, a minha lápide. Ele mandou colocar aquela lápide lá no cemitério em Siegburg, na Alemanha. Kam ins Leben und zu verlieren, hat gekämpft und gekämpft, aber immer verloren. Ist gestorben, aber ruht nicht. Eu até dei 3 passos para trás. Quem é o torcedor do Remo que está enterrado aí dentro? Eu nem vou traduzir. Mas sabe o que aquele rapaz, ou aquela pessoa, ou aquela mulher, ou aquele senhor, ou aquele idoso, ou aquela idosa mandou colocar na lápide dele? Entrou na vida para perder. Lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Que lápide desgraçada esta, não, gente? Será que essa vai ser a sua lápide? Será que você também entrou na vida para perder? Está lutando, correndo, se matando para ser derrotado sempre? Será que você vai morrer e não vai descansar nunca mais? Eu quero dar uma sugestão de lápide melhor para você. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. E já agora, a coroa da justiça me está reservada. E não somente a mim. Eu vou fazer uma versão em português brasileira. Mas também a todos os paraenses que aguardam a sua vinda. Vencendo vem Jesus. Confiamos, cremos, preguemos, vivamos o Evangelho. Amém. Pastor. Baixe a sua cabeça. Vamos, antes de sairmos, cumprimentarmos, dispersarmos, dentre tudo aquilo que ouvimos de desafios hoje, tanto para você que já conhece Jesus, mas de repente tem perdido já aquele primeiro amor, caiu na rotina, a vida cristã se tornou mecânica,
Quem sabe não é uma hora de parar, refletir. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste